Olá, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre Ana. E quero deixar aqui para meditação 1 Samuel 1:10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A paz a todos. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de Ana. A Bíblia fala que Ana era uma mulher perseverante. A Bíblia fala que ela era casada com um homem chamado Eucana, só que ela não tinha filhos. Ela não poderia gerar filhos. A sua madre era seca. E a gente sabe que para uma mulher naquela época que não dava filhos, herdeiros para o seu esposo, ela era tida e vista de diversas formas, com um olhar assim mais desprezível, né? As pessoas desprezavam as mulheres naquela época que se encontrava desta forma. Então Eucana tinha outra mulher que se chamava Penina. Essa sim tinha dado e tinha filho com eles. Mas vamos terminar aqui aos poucos para entender o que aconteceu com Ana, para a nossa meditação, para a gente aprender com a forma que ela perseverou. A Bíblia fala que Ana, ela tinha, sabe, esse vazio no seu coração. Eucana, ele era um homem assim que ele não entendia muito, ele não tinha assim um discernimento, ele não tinha assim uma sensibilidade para entender o que Ana estava passando. Ele era um homem muito amoroso, ele era um homem muito bondoso, ele dava presentes para ela, mas ele infelizmente não tinha essa sensibilidade, esse discernimento para saber realmente o que ela necessitava ou o que ela desejava, qual era realmente o objetivo da vida dela, estar casada com seu esposo e assim poder dar um herdeiro para ele. E a Bíblia diz que ele dava muito presente para ela, mas o que me chama a atenção é que nada preenchia aquele vazio. Ela não pegava paliativos para apaziguar ou para se esquecer daquilo que ela tinha uma vontade de ter, de gerar um filho para o seu esposo. E exatamente isso acontece, né? Muitas vezes o nosso esposo, a nossa esposa, uma pessoa da nossa família, eles não conseguem entender a nossa forma, o jeito da gente pensar, muitas vezes a forma que a gente busca o Senhor, às vezes é incompreensível, né? Assim como foi Eucana com Ana. Mas a Bíblia diz que Ana, ela perseverou. Ana foi uma mulher assim, sabe, que ela tinha uma profunda comunhão com o Senhor. Aí você me pergunta, por que Deus não respondeu rápido a sua oração? Sabia do coração de Ana? Sabe, meus irmãos, muitas vezes Deus não nos dá algo logo, porque é necessário que a gente venha ter mais comunhão com Ele. E somente quando a gente está passando por momentos difíceis é que a gente busca o Senhor. Você já prestou atenção nisso? Então é justamente isso que Deus quer de nós, que nós não venhamos só buscar Ele, ter a comunhão com Ele quando estamos precisando. Sim, pode buscar Ele, é evidente, Ele é seu Pai, mas o que o Senhor quer, Ele quer um compromisso diário, uma oração diária, não apenas quando você estiver passando por lutas. E ali a Bíblia diz que Ana tinha essa comunhão, ela orava. A Bíblia diz que ela era uma mulher tão profunda em oração que ela gemia. A sua alma estava gemendo de tanta vontade que ela tinha de gerar um filho. Até que o próprio sacerdote Eli, ele repreendeu ela. Ele pensou que ela estava embriagada, porque ela estava ali fazendo a sua oração e somente os seus lábios que mexiam. Tamanha dor, o sofrimento, a angústia que aquela mulher passava. Sim, porque até a esposa de Eucana, Penina, falava coisas para ela, para deixá-la desanimada, palavras, creio eu, que era para machucar. E muitas vezes acontece isso, pessoas que muitas vezes estão em nossa volta lançam palavras para nos machucar. Mas a gente tem que fazer como Ana. Ana, ela não prestou atenção no que Penina ficava falando dela. Ana não ficou dando ouvidas para certos tipos de, sabe, é desnecessário a gente dar ouvido a certas coisas, porque isso vai consumir a sua alma, o seu pensamento com palavras negativas. E foi isso exatamente que Ana fez. Ana fechou ouvidos para certos tipos de coisas, como Penina havia e sempre falava coisas para ela para desanimar, para desestimulá-la, para deixá-la triste, para abatê-la. E Jesus nos ensina através de Ana que ela não parou para ouvir, ela não guardou
palavras negativas em seu coração. Muito pelo contrário, ela persistiu. Que eu e você venhamos persistir e não olhar para as pessoas, as circunstâncias que muitas vezes não compreendem a nossa vida diante do Senhor, diante da situação e do propósito que o Senhor tem para conosco. Para que o nome dele seja glorificado, é necessário nós passarmos por determinadas situações. E a Bíblia diz que ali o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. E isso me chama muita atenção, porque às vezes até pessoas cristãs, até pessoas que são pessoas que têm uma comunhão com o Senhor, muitas vezes não entendem também. Porque sacerdote, ele era um homem que orava pelo povo, era um homem separado para fazer sacrifícios. Então ele era um homem ali que tinha diretamente uma comunicação direta com o Senhor, em oração. Mesmo assim, esse homem sendo ali um servo do Senhor, um sacerdote, ele não compreendeu a dor daquela mulher. Mais uma vez o Senhor nos ensina que somente quem conhece a sua dor, a ferida na sua alma, é o Senhor. E somente quem pode curar é o Senhor. E somente quem pode te dar a resposta é o Senhor. Não são pessoas humanamente, digamos assim. Por quê? Porque Deus não tem os olhos como os nossos olhos humanos. Deus não tem os dias contados como a gente tem os dias contados. Deus, ele é amoroso, Deus é bondoso, Deus, ele nos ama. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquela mulher orando, suplicando, aquela mulher gemendo com seus lábios, tremendo, pedindo ao Senhor um filho, porque esse era o desejo dela. Ali aquele sacerdote se aproximou dela, não entendendo porque ela estava passando por aquela situação ou porque ela estava embriagada. Ele chegou até a falar isso, pensando que ela estava embriagada, pediu para ela tomar vergonha, né? Ou assim, você está aqui, está dessa forma, para você ver, muitas vezes as pessoas olham para a gente e vê justamente como aquele sacerdote viu. Eles não entendem, eles pensam algo da gente, mas na realidade não é. O importante é o que o Senhor pensa de você. E a Bíblia diz que Ana contou e falou para ele: sou uma mulher angustiada, sou uma mulher que tem a minha alma berrando perante ao Senhor, porque eu tenho muita vontade de ser mãe, de gerar um filho. E ali, quando ela falou para Eli, ele entendeu que ela não estava embriagada de bebida forte ou vinho. Ele disse para ela que o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher, ouvindo aquela palavra daquele sacerdote, ela tomou posse. Ela tomou posse daquilo que saía da sua boca. E a Bíblia diz que quando ela saiu dali, que ela não comia, ela não tinha mais vontade de comer, porque é exatamente isso que acontece quando a gente está muito preocupado com algo, quando a gente está passando por situações adversas, a gente fica sem fome, a gente não quer mais lutar, a gente não quer mais viver, mas a gente tem que entender que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Hoje nós estamos assim de um jeito, amanhã estamos mais ou menos, mas nós temos que caminhar, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos lutas, nós teremos aflições, nós teremos decepções. Mas nós nunca devemos parar de orar, como esta mulher, que deixa esse exemplo pra gente. Uma mulher que tinha uma profunda comunhão, uma mulher que era objetiva, ela sabia o que ela queria. Ela foi diante do Senhor e pediu um filho, porque muitas vezes a gente nem sabe orar. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer pedir para o Senhor, mas ela foi objetiva. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele sacerdote falou com ela, ela tomando posse, algo aconteceu, o seu coração se alegrou, aleluia, o seu rosto começou a brilhar de alegria, porque é exatamente isso que o Senhor faz. O Senhor coloca alegria em nossos lábios. O Senhor coloca louvor para que nós venhamos adorá-lo. Aleluia, porque a alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Então não adianta você buscar em outros lugares. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira resposta à sua oração vem do Senhor. Mas é necessário que eu e você venhamos o quê? Orar, buscar, ter essa comunhão diária com o Senhor. Porque Ele te espera, Ele quer te ouvir. E muitas vezes nós passamos por situações e mesmo assim não queremos orar, não queremos falar, colocamos Jesus de lado. Quando na verdade Ele está ali, perante nós. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados. Então, se os ouvidos do Senhor não estão tampados, por que você não ora? Por que você teme e ora? Você acha que Deus não te ouve? Ele te ouve. Coloque a mão no seu coração.
Dobre os seus joelhos. Fale com o Senhor de todo o seu coração. Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai te abençoar. Qual é a sua petição? O que você está precisando? O que você quer? Deus tem um momento, a hora determinada para dar a você. A Bíblia diz isso, que é um tempo determinado para todas as coisas. Então espere, então confie no Senhor. Assim como Ana, quando recebeu aquela palavra do sacerdote Eli, que o Deus de Israel lhe conceda a sua petição, Ana adorou, Ana orou. Aleluia! Ana saiu tão alegre, irmãos, que é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer nos dar, a verdadeira alegria. E a Bíblia diz que quando ela saiu para orar, para adorar o Senhor, depois de ter ouvido, aleluia, aquela palavra profética, aquela palavra de bênção sobre a vida dela, a Bíblia diz que ela começou a ficar diferente. Porque, irmão, quando você recebe algo do Senhor, eu não sei você, mas se ainda não aconteceu, vai acontecer na sua vida. Algo acontece no reino espiritual e é trazido para aqui o nosso reino aqui, o reino terreno. E quando acontece isso, a nossa carne vibra, a gente sente uma unção, a gente sente assim uma alegria na nossa alma. Algo fica diferente, os nossos olhos ficam diferentes, sabe? Fica tudo muito bonito, brilhando diante do Senhor. E é isso que as pessoas acabam vendo. E a Bíblia diz que Ana saiu de lá adorando, louvando ao Senhor, se alimentou e naquele mesmo tempo ela teve ali a relação com seu esposo e ela se engravidou e gerou a Samuel. E ali, quando ela falou para o Senhor, em sua oração, que quando tivesse um filho, que ela foi objetiva, ela disse que não iria passar navalha em seu cabelo e tampouco ela ia dar o seu filho para que crescesse a aprender os mandamentos do Senhor, através com o sacerdote Eli. E foi exatamente isso que aconteceu. Aleluia, ela cumpriu o seu voto. Aleluia, ela cumpriu aquele voto que ela fez com o Senhor. E eu e você? Quantas vezes nós fazemos voto e quantas vezes nós não cumprimos? Isso é muito sério. Nós precisamos cumprir aquilo que a gente fala. Deus está ali esperando ouvir e ver aquilo que a gente falou que ia fazer e não faz. Se você não fez um voto com o Senhor, ok, mas se você fez e não cumpriu, procure cumprir, porque isso tem sim acontece algo no reino espiritual que impede muitas coisas de fluir as bênçãos do Senhor, porque você não cumpriu aquilo que você falou, você quebrou o propósito. Então, se você falar que vai orar, vai orar. Se você falar que vai se consagrar, vai se consagrar. É simples, irmãos. Deus ele é muito simples, é amoroso. Mas nós temos que ter, sim, essa responsabilidade, esse temor de quando a gente for falar, a gente cumprir. E foi exatamente o que aconteceu com Ana. Ana cumpriu o seu voto, ela foi grata a tudo que o Senhor fez com ela, através do servo Eli e através da sua oração. Ela tinha aquela mulher, meu Deus, quando eu olho para a história de Ana, eu vejo a dedicação em oração, a perseverança, a profundidade que ela tinha em conhecer a cada dia mais ao Senhor através da oração, porque somente assim você vai conhecer ao Senhor. Somente através da oração, porque a oração, ela é a marca do cristão. O cristão que não ora, ele precisa se rever, ele precisa buscar. Ah, irmã, mas eu vou orar como? O Espírito Santo, o Senhor colocará a palavra na sua boca. Orar é falar com Deus. E aos poucos, conforme você vai falando, você vai aprendendo a orar, meu irmão. Mas é necessário você iniciar essa oração. E depois que Ana entregou o seu filho para o sacerdote Eli, para criar, né, nos caminhos do Senhor, os irmãos sábios aqui, se você não sabe, Samuel foi um profeta, né? Foi um homem de Deus, a qual Deus usou profundamente. Mas na frente, depois, se você quiser ver, tá lá em 1 Samuel 1:9, né? Você pode ler e meditar. Aqui é o tempo, eu tento diminuir um pouquinho para não ficar muito comprido aqui o vídeo. Então, que nós possamos aprender como Ana, perseverar. Qual é a sua petição? Deus ouve a sua oração. Creia, não desista, confie no Senhor. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Confia no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós precisamos fazer a menção do nome de Jesus. Deus é fiel. Eleve a sua oração ao Senhor, porque Ele é o único que pode dar resposta. Assim como Ele proveu um milagre para Ana, fazendo o seu ventre gerar um filho, porque ela era estéril, Deus hoje também faz a você o seu milagre sendo gerado no reino espiritual para vir aqui sobre a terra, nesse lugar onde a gente se encontra neste momento, até nós um dia partirmos, né? Enquanto estamos aqui, nós temos que confiar a cada dia mais. Então, que eu e você possamos aprender mais como Ana, deixar a penina de lado, ser mais compreensível com as pessoas, como Ana foi com Eucana, mesmo ele não a entendendo. E é assim que nós temos que seguir,
fé, esperança e amor. Quero agradecer a todos. Em nome do Senhor Jesus, essa é uma palavra de reflexão para mim e para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.